Olá, esse é o VIT Expert, um momento em que a VIT escolheu para falar com você que está no campo, você, produtor rural. E claro, aqui nesse podcast, nesse espaço para a gente conversar, para a gente entender, a gente vai receber os porta-vozes do agronegócio, os pesquisadores, os experts, como o próprio nome já diz. E para a gente começar bem, começar com chave de ouro, nosso convidado desse episódio de estreia do VIT Expert é Wagner Bettiol. Wagner, seja bem-vindo, eu vou lhe apresentar, mas já vou lhe dar boas-vindas. Obrigado. É um prazer ter o senhor aqui nesse episódio de estreia. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou lhe apresentar para a nossa audiência. O Wagner, ele é agrônomo formado pela Exalc-USP, com mestrado e doutorado em fitopatologia pela Universidade de São Paulo. Ele tem pós-doutorados na Itália e na Espanha e é pesquisador da Embrapa há quase 40 anos. Ele é referência em controle biológico e doenças de plantas e, recentemente, ele escreveu um artigo completamente interessante, pertinente para o momento, que é a América Latina possuindo a maior área sob controle biológico aumentativo do mundo. O Brasil se destaca atualmente no controle biológico, na utilização de bioinsumos, e é sobre isso que nós vamos conversar com o Wagner nesse episódio de estreia do VIT Expert. E ele é líder, né, nesse controle de biológicos, é uma referência, como eu disse. Wagner, reforço, é um prazer para nós estar com o senhor nesse episódio de estreia, porque de fato a gente está falando de um setor, de uma prática, de uma forma de fazer agricultura que é uma nova revolução para a nossa agricultura, é um novo momento para a agricultura do Brasil e do mundo, né? Exatamente. A agricultura mundial está mudando e a agricultura brasileira está bastante na frente nesse aspecto, porque ela vem mudando consistentemente nos últimos 15 anos. Então, novos produtos estão sendo lançados no mercado, novas técnicas estão sendo disponibilizadas aos agricultores, isso daí tem elevado a produção, reduzido os custos dos agricultores, que é bastante importante, e produzido alimentos de qualidade superior. Então, realmente, o Brasil e o mundo vem mudando muito nesses últimos 15 anos, e a gente está cada vez mais, a pesquisa, né, de modo geral, está disponibilizando novas coisas para os agricultores. Quando o senhor olha para esse momento, a gente pode dizer que o mercado finalmente, ou o produtor, ou enfim, o setor de uma forma geral, as cadeias produtivas finalmente viraram a chave e absorveram o controle biológico de vez? Exato. A gente tem que pensar que o mundo está mudando, né? As pessoas estão exigindo alimentos de qualidade superior. O mercado não quer mais, o mercado, quando eu falo, são as pessoas, né? Eles não querem mais resíduo nos alimentos. Eles querem que os alimentos sejam produzidos de forma sustentável. E essa palavra sustentabilidade, ela entrou de vez no mercado mundial. E em todo lugar que a gente vai, as pessoas estão falando de sustentabilidade. Mas não é sustentabilidade do jeito que se imaginava antes. É realmente a sustentabilidade econômica, sim, tem que ter, social e ambiental. Então, esse tripé é extremamente importante e hoje os agricultores estão enxergando isso. Por quê? Eles têm que produzir da forma que a sociedade quer. Não adianta ele produzir como se fazia 30 anos atrás, desmatando simplesmente, sem conservar o ambiente. Hoje não. Hoje há necessidade e há uma exigência da sociedade para que esses produtos, a comida, chegue na mesa de forma com qualidade e sem degradar o ambiente. E, por sorte, esta palavra sustentabilidade, ela vem fazendo com que os agricultores mudem. Não só a sociedade mudou, mas os agricultores estão mudando. E, com isso, surge uma nova geração de agricultores. Muitas vezes, da própria família, mas eram os filhos, os netos, que começaram a entender essa mudança de mercado. E, com isso, o controle biológico vem entrando bastante nessa nova exigência. Por quê? Porque é uma técnica limpa, é uma técnica que vai recuperar nossos solos, não vai degradar o ambiente, não vai levar resíduos, não vai causar uma série de problemas. Por exemplo, muitos agricultores, até hoje, têm problema de resistência dos fungos, dos insetos, das plantas invasoras, aos fungicidas, aos inseticidas, aos herbicidas químicos. Isso daí tem feito o quê? Os agricultores cada vez mais usando produtos. Então, os agricultores perceberam que eles têm que utilizar essas novas técnicas. E o controle biológico justamente colabora com isso daí. Por quê? O controle biológico, nós vamos ter problema de contaminação, problema de resistência
ao próprio micro-organismo Sim. ou ao organismo de um modo geral. Então, todas essas vantagens têm feito com que a sociedade entenda isso daí, e principalmente o que a gente vê é que os jovens estão exigindo. Então, muitas vezes, eles preferem, vão no mercado e quando tem um produto que tem o selo lá que foi produzido de forma sustentável, eles dão valor a esse produto. Então, isso tem mudado muito realmente nesses últimos 15 anos. E, logicamente, o controle biológico se adapta totalmente à sustentabilidade. O senhor falou, né, que essa palavra sustentabilidade, ela acabou sendo absorvida pelo produtor rural. E aqui nós estamos falando com ele e sabemos que é uma classe que questiona, que pergunta, para adotar novas práticas, para adotar ou para agregar ao seu manejo novas práticas, ele quer entender. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho desse conceito do que é o controle biológico, porque, de repente, a gente está falando com um produtor que está interessado, mas ainda não entende ou quer saber um pouco mais. Quando a gente fala em controle biológico, em essência, o que é? Bom, controle biológico, de uma forma bem simples, é a utilização de um organismo para controlar um outro organismo. A gente sempre tem muito, assim, às vezes, dificuldade de achar o controle biológico, mas é bastante simples. Por exemplo, qual que é a eterna briga gato e rato, né? Então, o gato ele vai controlar a população de ratos, né? E de uma forma natural. Muitas vezes a pessoa introduz um gato próximo da propriedade justamente para poder controlar os ratos. E o controle biológico na agricultura ele funciona mais ou menos desse jeito, né? Nem sempre matando, né? A gente sempre pensa, quando fala controle, tem que matar. Não. É utilizar um organismo para controlar o outro organismo. Por quê? O controle biológico ele age de diferentes formas. Tem forma que mata mesmo, né? Quando ele parasita um outro organismo, ele está matando. Ou quando ele produz um antibiótico, por exemplo, no caso dos micro-organismos, também vai matar. E os antibióticos são extremamente importantes e tem muito na natureza. Ocorre, assim, isso é liberado no solo, nas plantas, de uma forma contínua pelos micro-organismos. Mas nós temos técnicas que o controle biológico ele induz a planta a ficar resistente. Então, você aplica um determinado micro-organismo na planta e a planta fica resistente sem matar o patógeno, sem matar o que causa problema de doenças ou de pragas, muitas vezes. E nós temos também uma técnica, um mecanismo que a gente aplica os micro-organismos na superfície da planta, seja na parte aérea, seja na raiz, seja nos frutos, e ele vai formando como um biofilme, um filme na superfície, uma película cresce nessa superfície, esse micro-organismo se multiplica, e o que acontece? Quando o que causa doença chega nesse local, ele não tem espaço, então ele não está matando, ele está competindo simplesmente. Então, essa é a base do controle biológico, né? E tem diversos tipos de controle biológico, assim, de uma forma bastante didática, nós temos o que ocorre naturalmente, esses micro-organismos estão na natureza, nós não estamos inventando um novo micro-organismo para fazer controle. Não, Sim. a gente está buscando tudo na natureza. Então, ele ocorre naturalmente. Tem outros que a gente pode mudar as técnicas agrícolas e, com isso, a gente estimula o que já tem naturalmente naquele ambiente, que é uma forma bastante simples de ser feito. Uma outra forma, a gente introduz de uma região, por exemplo, de um outro país, tem toda uma forma de fazer isso adequadamente, libera esse organismo e ele vai ocupando os espaços e vai diminuindo a população daqueles que causam problemas. E tem uma outra forma que a gente multiplica em laboratório, então na indústria, porque precisa multiplicar em grande escala. O Brasil é um país que só de soja planta quase 50 milhões de hectares. Sim. Então nós precisamos produzir em grandes quantidades. E esses micro-organismos são aplicados ou são liberados nas culturas e ele vai fazer tudo o que eu falei antes. Ou ele compete, ou ele mata realmente, ou ele induz a planta a ficar resistente. Então tem várias técnicas, mas é simples. Um organismo para controlar um outro organismo. O senhor entende que o produtor já absorveu esse conceito? Ou em que estágio está o controle biológico no Brasil? O agricultor vem absorvendo bastante o controle biológico, né? Eu acho que nós podemos dividir de uma forma também didática o controle biológico em
eu vou falar 4 fases, talvez seja 3 ou mais, mas vamos pensar em 4 fases inicialmente. Até 2005, então, o controle biológico não é novo, antes de tudo, né? Começou em larga escala no Brasil nos anos 60, 1960, na década de 60, quando na região nordeste, principalmente Pernambuco, Alagoas, começaram a utilizar um fungo chamado metarrhizium, que hoje todo agricultor conhece, metarrhizium, quase todas as empresas comercializam, para controlar um problema na cana-de-açúcar, a cigarrinha da cana-de-açúcar. E os agricultores produziam por conta própria, nas usinas, esse organismo. E o primeiro organismo, em São Paulo, se liberava não, toda planta muda de laranja, pera, comercializada em São Paulo, ela não só tinha, como ela tem, 2 vírus fracos lá dentro, para controlar a tristeza dos citros. Isso é um trabalho fantástico feito no Instituto Agrônomo de Campinas, em São Paulo. E estava lá, desde os anos 70. Então, vem sendo utilizado há longo tempo. Mas por que até 2005? 2005, então só 20 anos atrás, nós tivemos o primeiro produto biológico registrado no Brasil, que foi o metarrhizio para controlar justamente cigarrinha na cana-de-açúcar. Então, você veja, o controle biológico é quase uma criança, né? Ele está chegando à juventude agora, tem 20 anos. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase foi de 2005 a 2015, mais ou menos esses 10 anos, foi quando o Brasil mudou as normas de registro, as leis para registrar produtos biológicos no Brasil. Isso facilitou muito. O controle biológico, o registro de produtos biológicos passou a ser prioridade. E o que aconteceu? Antes o agricultor tinha um produto disponível no mercado até 2005. De repente começaram a surgir produtos, né, no mercado. Outra coisa, começaram a surgir empresas. Quase todas as grandes empresas de controle biológico hoje surgiram praticamente nessa fase, de 2005 para cá. E essas empresas foram liberando novos produtos. Então, se disponibilizou produtos no mercado. De 2015, eu vou falar até hoje, né, porque não sei até o dia que vai exatamente, houve uma consolidação das empresas. Nós consolidamos uma legislação, teve uma mudança recente, nós vai ter as novas instruções, tudo, mas tudo pensando em facilitar o registro, em priorizar o registro de produtos biológicos. Isso não ocorreu no restante do mundo. A Europa leva 15 anos, 10 a 15 anos para registrar um produto biológico. No Brasil, pode ser de 6 meses a 2, 3 anos tem um registro de produtos biológicos. Então, nós fizemos uma mudança muito grande nisso daí. E sempre é melhor fazer mudanças para o bem, né? Logicamente. Então, precisamos continuar evoluindo na legislação. E agora, eu falo assim, essa próxima fase, que eu não sei se começa esse ano que vem, 2030, nós vamos ter assim, outros produtos no mercado. Nós vamos ter produtos que a gente vai aplicar na planta e eu chamo eles de pré-bióticos, por exemplo, que eu não vou querer matar ninguém, controlar ninguém, mas eu vou estimular que naturalmente os organismos apareçam. Que pode ser organismos vivos, como pode ser uma substância que tem na natureza, nós não sabemos para onde nós vamos ainda disso daí. E nós vamos ter, nessa próxima fase, os bioherbicidas no mercado, que ainda nós não temos no mercado, né? E o Brasil usa muito herbicida químico. Todas as nossas culturas, produção de grão no Brasil sem herbicida praticamente não daria para fazer, principalmente pensando em colheita, né? E quando nós tivermos produtos biológicos para controlar mato, então nós vamos ter um crescimento do mercado muito maior do que nós tivemos até hoje, porque vai ser possível integrar desde o controle da planta daninha, controle de pragas, controle de doenças em todas as fases da cultura. Então, eu acho que essas 4 fases, talvez, sim, e nós vamos fazer com que então, o agricultor tenha produtos disponíveis. Se não tiver produto disponível, não dá para ele utilizar, né? É verdade. Então, a gente precisa disponibilizar esses produtos no mercado. E a Embrapa, por exemplo, trabalha há muito tempo com isso, mas não adianta só a Embrapa fazer pesquisa. Precisa das empresas que multipliquem, formulem, registrem, disponibilizem no mercado para o agricultor utilizar. E hoje as empresas estão fazendo esse papel, que até pouco tempo atrás nós não tínhamos as empresas nessa cadeia, né, para que os produtos biológicos chegassem no mercado. E o senhor acha que essa
essa legislação, como o senhor falou, essa mudança recente, essa legislação acabou, portanto, favorecendo a chegada não só das empresas nesse setor, mas fazendo com que os produtores também tivessem estímulo o controle biológico no seu manejo? Sim, sim, porque quando as empresas começaram a crescer, elas, para se manter no mercado, elas precisaram ter novos produtos, elas foram treinando pessoas. Sim. E uma das necessidades da agricultura, os grandes produtores menos, mas os médios, os pequenos, precisam de assistência técnica, precisam levar o conhecimento. Sim. Então, por exemplo, esse tipo de programa é fantástico, porque leva o conhecimento para todas as pessoas. Sim. E o controle biológico, ele é um pouquinho diferente do controle químico, aliás, bastante diferente. Ele exige conhecimento, exige a presença dos técnicos das empresas junto com os agricultores. Porque nós temos que imaginar que é um novo organismo que está chegando lá. É um organismo vivo. E se ele não se mantiver vivo, ele não vai funcionar. Então, as empresas começaram a levar esse conhecimento. E passou a ser prioridade de muitos agricultores utilizarem, porque eles começaram a ver que saía mais barato. Eles começaram a verificar que era eficiente igual os produtos químicos. Sim. Então, isso daí fez com que os agricultores passassem a ver uma nova opção. E todo mundo é curioso, né? Então, muitas vezes, os agricultores começam a utilizar um produto biológico só para fazer um teste, né? Sim. Ou testa numa pequena área, tudo, e ele começa a ver que tem segredos, mas é possível, sim, é possível, e se for bem feito, vai ter resultado muito bom. Né? Como é que o senhor entende esses bons resultados que hoje o produtor está colhendo? Wagner, como é que o senhor avalia hoje os resultados que o controle biológico tem dado para os produtores, da perspectiva dos produtores? Como eles estão entendendo esses resultados? Bom, é duro de falar exatamente como eles estão entendendo isso daí, mas eu acho que tem vários aspectos aí que nós temos que considerar. Primeiro é que nós temos produtos. Né? Antes, os agricultores não tinham essa disponibilidade, hoje nós temos. Então, isso facilita bastante a vida do agricultor. Ele vai numa revenda, ele consegue comprar ou pode comprar direto das empresas. Antes, mesmo que ele quisesse utilizar, ele não tinha isso para utilizar. Hoje não, ele tem esses produtos disponíveis. A outra é que as empresas de controle biológico descobriram que se elas não derem assistência técnica, não acompanharem os agricultores, eles não vão utilizar. Nós temos também uma mudança, logo quando eu falei de sustentabilidade, né, o perfil dos agricultores foi sendo alterado nesse período. Isso facilita muito essa nova geração de agricultores, vamos chamar assim, de aceitar essas novas técnicas. Então, isso facilitou muito. Né? E é uma geração mais curiosa em ver o que está acontecendo. E outra que também levou bastante toda essa mudança é que o mercado começou a exigir. Então, a hora, por exemplo, que a União Europeia decidiu que não vai comprar mais fruta nossa se tiver resíduos de alguns pesticidas químicos. Antes, estabeleceram, podia ter no máximo 3. Primeiro, um limite assim, legal, né, que tinha. Sim. Depois, começaram a estabelecer, olha, mais do que 3 resíduos, nós não vamos comprar a fruta de vocês. Se chegar desse jeito, a gente vai incinerar. Aqui você vai ter que pagar a incineração. Né? Bom, isso foi lá atrás que eles fizeram essas exigências. Aí, o que acontece? O mundo todo começou a ter esse movimento. Sim. De querer produtos de melhor qualidade, livre de resíduos. E cada dia está apertando mais ainda essa qualidade dos produtos. Então, isso faz com que o agricultor ele tem que produzir, tem que vender. Então, imagina só se o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, a China é o maior comprador nosso. Se os chineses estabelecerem uma nova regra para a nossa produção de soja, nós vamos ter que se adaptar. E a regra que eles vão exigir não é uma regra que comprometa mais o ambiente. Não, vai ser cada vez mais restritiva. Sim. Em termos de impacto ambiental. E o controle biológico está justamente, ele colabora nesse sentido, ele é muito bom. Ele quase antecipa, né, Wagner?
Ele quase antecipa, já vai entregando para o mercado, que é um mercado exigente, Sim, sim. um produto com toda essa... Isso tudo ainda traz uma agregação de valor importante a esses produtos. Lógico. E outra coisa, nós temos que produzir o que o mercado quer, né? Exato. Então, hoje está toda essa discussão, por exemplo, de agricultura regenerativa. Por que isso daí? É porque o mercado quer que a gente assim, consiga melhorar o ambiente, recupere essas áreas. E se nós fizermos isso de forma adequada, os custos vão reduzir. Inicialmente, talvez os custos até aumentem um pouco, mas rapidamente esses custos vão ser menores. E todo mundo quer produzir de forma que tenha um custo menor. Sim. Então, e o controle biológico permite isso. Um outro aspecto que é importante, que a gente tem que imaginar, é que o controle biológico era menos dependente do mercado externo, porque nós conseguimos produzir praticamente tudo aqui. As bactérias, os fungos, os macro-organismos, os predadores, parasitoides, os ácaros, aí que a gente faz controle biológico, a gente consegue produzir quase tudo aqui. Nós ficamos mais ou menos livres de ficar importando as moléculas. Sim. Podemos importar? Lógico, não tenho nada contra a importação de produtos biológicos, não é esse o aspecto. Mas nós temos uma maior independência. Isso também é importante e os agricultores enxergam isso daí, que a variação do preço não vai depender do que está acontecendo no mundo todo. Pouco sempre depende, lógico, né? Sim. Mas esse aspecto também é bastante importante para o país como um todo. E o senhor citou essa questão da independência, isso garante também estabilidade de entrega, porque se a gente vê o que aconteceu recentemente, todos os conflitos geopolíticos que dominaram o mundo, e aí o Brasil, que é muito dependente dos fertilizantes, os produtores ficaram todos muito preocupados, não vamos ter fertilizante, não vamos ter... O que vai ser? E quando a gente pensa nesses biológicos, a gente sabe que a gente tem uma estabilidade de oferta, que eu imagino que isso tenha ajudado, inclusive, a ampliar, otimizar a confiabilidade e a viabilidade dos biológicos para o campo, né, Wagner? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo de um agricultor, né, que eu visitei recentemente no Rio Grande do Sul, o seu Valdir. Ele inclusive, participa de um programa da própria Vitia, acho que o nome é Biovitia. Então, conversando com ele, foi interessante que ele falou assim, eu não acreditava muito que ia funcionar só fazer controle biológico, né? E ele falou assim, no primeiro ano a minha produção não foi exatamente a mesma, mas financeiramente foi melhor. Então, você veja, ele já começou a entender que ele produziu menos, mas ele ganhou mais. Sim. Isso é fundamental. Aí, agora que eu visitei ele em fevereiro ou março, falou assim, olha, a minha produtividade já está semelhante. E nessa área eu só uso produtos biológicos. Então, você veja a sensibilidade do agricultor. Exato. E por que ele está sendo usado? Está usando, né? Está aberto a essa mudança. Porque os produtos chegaram nele e ele entendeu que está ocorrendo uma mudança no mercado. Então, ele falou assim, não, eu estou saindo na frente das pessoas aqui que não utilizam muito pouco controle biológico. Eu já tenho área só de controle biológico. Então, você veja que isso, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa possibilidade. E hoje nós temos. Por isso que nós precisamos. Não é só pesquisa, a gente precisa de quem leve também, disponibilize os produtos no mercado. Não adianta nós termos tecido de algodão e ninguém costura, né? Sim. Então, na agricultura é mais ou menos assim. Nós precisamos de produtos e leve esses produtos disponibilize para os agricultores. E essa disposição que o produtor tem de olhar para essas tecnologias e para essas novas formas de fazer agricultura são muito interessantes. O senhor citou o Biovitia, que é um programa de muito sucesso da Vitia, e há também o Grão de Vitia, que é focado no café. Quando a gente fala em Biovitia e pensa em soja, a gente está falando de 9 sacas por hectare a mais. Não tem um produtor de soja nesse país que não queira ter 9 sacas de soja por hectare a mais. Nós sabemos que a produtividade de soja do Brasil poderia ser maior e talvez ela venha, né, Wagner, por um controle biológico mais presente no campo. Se a gente olha para café, se a gente olha para o grão de Vitia, são 37 sacas por hectare a mais. Para um cafeicultor que há anos, as safras, vem sofrendo com principalmente instabilidade climática, que é o que ele menos pode controlar no negócio dele. Tudo aquilo que ele pode controlar, bem utilizado, olhando para essas novidades, vão trazer um resultado diferente, né, Wagner? Sim, sim. É que
é que nós pensamos no controle biológico de uma forma muito limitada, né? Uhum. O controle biológico, ele é mais do que controle, né, biológico. Quando nós pensamos em controle biológico, ele envolve uma série de aspectos. Dentro daqueles mecanismos que eu te falei que ele funciona, a indução de resistência, a competição, antibiose, parasitismo, eu não comentei de um deles, que é a promoção de crescimento. Muitos agentes de controle biológico, além de fazer o controle, ele promove o crescimento da planta. Então, a planta entende que ela está numa situação adequada, e a planta entende isso daí, existe um diálogo entre os micro-organismos e a planta, de que ela pode crescer mais e mais rápido. Então, ela faz isso. Então, promove o crescimento. E, com isso, aumenta a produtividade. Outro aspecto que é fundamental, isso que você falou, as mudanças climáticas estão aí, não adianta a gente discutir que elas não existem, não, elas existem, e cada dia vai ser pior, né? Muitos micro-organismos, quando a gente aplica na planta, ele alivia os estresses abióticos. Então, de água, de temperatura, de salinidade. Então, isso daí faz com que se produza mais por área. Então, esse resultado de 9 sacas, possivelmente não seja só o controle da doença, da praga, mas seja os outros aspectos. Existe também uma forma meio invisível, às vezes, de controlar. Nós temos as principais pragas, as principais doenças. Mas existem aquelas doenças que, como aquela gripe que a gente sente, fica um mal-estar, mas ninguém vai morrer com ela, né? A planta também tem aqueles patógenos que nós chamamos de fracos, Sim. que atacam um pouquinho aqui a raiz, mas destrói uma parte da raiz, ela vai absorver menos água, menos nutrientes. E tem agente de controle biológico que ele controla aquela doença principal, mas ele também controla algumas que nós chamamos de secundárias. Isso daí faz o quê? A planta fica mais verde, a planta cresce mais, ele produz mais, sem o agricultor perceber que está ocorrendo isso. Sim. Então, é um controle biológico que ele não é só controlar aquele organismo, não, ele tem uma série de aspectos e isso daí que leva a esse aumento de produtividade, muitas vezes, sem controlar nada. Outro dia eu fui no agricultor e ele falou assim, olha, eu apliquei bacilos aqui, ele falava que era bacillus subtilis, eu não lembro se era exatamente bacillus subtilis, né? E ele falou assim, eu achei que não controlou bem a doença, mas incrível, aumentou minha produção na área, né? Impressionante. Aumentou minha produção. Lógico, porque tem os outros aspectos embutidos. Então, você compra para alguma coisa, mas ele também ajuda um pouquinho de cada outra coisa, e isso aumenta essa produtividade. Na soja, no café, no milho, na alface, né? Não é só nas grandes culturas, na alface, no tomate. Hoje, nós temos tomate no mercado que não se usa uma gota de pesticida químico mais. Sim. Só controle biológico. Imagine se 10 anos atrás a gente pensava em ter tomate produzido só com controle biológico. Pois é. Então é uma mudança tremenda, né? E quando o produtor ele confia nessa situação, além de tudo ele tem essa característica também, né, Wagner? Se ele se dispõe 100% a fazer aquilo, ele vai fazer como tem que fazer, sextou seu Valdir, né? Ele se dispôs, tem que se dispor, né? E o que eu percebo é isso. E eu percebo que, portanto, o que a gente vê, não só na indústria, mas a cadeia de uma forma geral, ela evoluiu. Então, a pesquisa, como o senhor falou, não é algo novo, mas é algo recente. É uma revolução recente na agricultura brasileira, o que, claro, vai ser na agricultura global também. O Brasil hoje, nessa vanguarda, é importante para nós, é importante ter a Embrapa nesse papel, mas é muito importante ter o papel dessa nossa audiência, que é do produtor, para que ele entenda melhor. Como é que o senhor entende que a gente pode continuar escalando esta evolução? Quais são os próximos passos que essa evolução tem que fazer para que essa agricultura biológica possa ser definitivamente instalada no Brasil? Para isso, eu vejo que nós precisamos investir, logicamente, continuar investindo em pesquisa, isso é fundamental, né? Nós não podemos paralisar as pesquisas, nós temos que continuar fazendo isso. Nós temos um problema seríssimo, que é eu vou chamar de lobby, né, das empresas químicas, porque são muito fortes. E o que aconteceu? Ao longo do tempo, nas escolas de agronomia, por exemplo, sempre se ensinou
controle químico, né? Não se ensinou controle biológico e não se ensina controle biológico. Sim. Então, hoje no país deve ter 2 faculdades de agronomia que têm curso de controle biológico no curso de graduação. Sim. Então, você imagina que os agrônomos saem de lá, eles não sabem ensinar controle biológico para os agricultores. Então, nós temos que fazer uma mudança aí no ensino também. Por quê? Quem está treinando as pessoas que estão fazendo controle biológico hoje é a pós-graduação. Mas a pós-graduação é mais limitada, ela tem um número menor de estudantes, tudo. Infelizmente, esses estudantes estão treinando os que saem da escola de agronomia sem um treinamento para chegar nos agricultores. Então, nós precisamos muito introduzir controle biológico dentro dos cursos de agronomia, tanto de controle biológico de pragas, de doenças, não só na agricultura, na área animal também, que isso é importante, né? Para a gente poder ter gente que entenda isso. Nós temos, por exemplo, na área de pesquisa, vamos pegar na produção de fungos. Ainda nós multiplicamos os fungos para controle biológico como se faz há 1000 anos, praticamente, né? E arroz. Né? A gente utiliza arroz só para multiplicar os fungos. Nós temos que desenvolver técnicas novas de multiplicação que a gente utilize qualquer resíduo ou faça uma fermentação líquida. A gente já faz fermentação líquida, mas ainda de uma forma muito limitada. Então, nós precisamos reduzir os custos, o tempo de multiplicação. Muitas vezes o fungo precisa de 15 dias. Uma bactéria, 3 dias na fermentação líquida. E o fungo também poderia fazer nisso daí, em pouco tempo. Nós precisamos ainda, como eu falei há pouco lá, desenvolver técnicas para substituir os herbicidas. Nós não temos alternativa aos herbicidas químicos. Sim. Esse é um problema fundamental de pesquisa, né, para depois chegar na indústria. Hoje já tem, todas as empresas estão tentando desenvolver, não só as empresas de controle biológico, também as empresas que têm os produtos químicos, herbicidas químicos no mercado, porque é uma exigência do mercado, né? Nós temos que enxergar alguns dos grandes problemas da agricultura, onde nós usamos muitos fungicidas. Por exemplo, vamos pegar a cultura do café, que você falou agora. Praticamente a gente não tem alternativa de controle biológico à ferrugem do cafeeiro. Temos, acho, 1 ou 2 ou 3 produtos registrados só para isso. E a principal doença da cafeicultura desde 1974, quando ela entrou no Brasil. Então nós precisamos investir nisso daí. A outra coisa, nós temos que pensar que a gente precisa de diversidade. O controle biológico natural, ele age devido à diversidade, à biodiversidade. Se nós olharmos os portfólios de todas as empresas no país de controle biológico, ou nós entrarmos no Agrofit, né, onde tem todos os produtos registrados, a gente vai ficar assustado. São poucos os princípios ativos disponíveis para os agricultores. Então, nós precisamos ampliar esse leque de princípios ativos que as empresas disponibilizam para os agricultores. Tem muito na pesquisa isso daí. Nas coleções da Embrapa e de outras instituições, nós temos esses organismos. Mas, por uma série de motivos, ele não chega até o agricultor. Então, nós precisamos disso. Outro aspecto que você falou é das mudanças climáticas, né? Será que todos os organismos que nós temos hoje vão se adaptar ao novo clima? Bom, já não é mais novo, né? É um clima quase que atual. Então, nós vamos precisar começar a selecionar os organismos para o nosso clima futuro. Esse nosso clima futuro, infelizmente, se imaginava antes que era 2070. Não. Sim. Foi 2020, 2030 nós vamos ter mais mudanças. Então, nós vamos trabalhar para que esses organismos se adaptem a esse novo clima. Porque se eu quiser trazer um organismo que funciona muito bem no clima tropical, um produto químico pode fazer isso, mas um organismo, se ele não cresce a 30 graus adequadamente, como que ele vai sobreviver no nosso cerrado? Sim. Vai dar. Então, nós precisamos selecionar esses organismos pensando neste clima futuro. Eu acho que também as instituições públicas precisariam abrir essas coleções que elas têm. Lógico,
Não estou falando que é para dar, né? Não é dar, mas facilitar o acesso das empresas, de agricultores, a essas grandes coleções que estão disponíveis para nós ampliarmos justamente a disponibilidade de produtos, né? E, bom, já falei um monte delas, mas eu acho que faltou uma coisa importante aí, que é treinamento, né? Por quê? Os grandes agricultores, eles têm facilidade, contratam consultores, contratam agrônomos, aliás, tem empresas que têm um time de agrônomos enorme lá trabalhando em diferentes aspectos. Capacitam outros. Capacitam, mas essa não é a realidade. Vamos pegar no café de novo. O café, acho 72%, 75% dos cafeicultores brasileiros tem menos que 10 hectares ou 5 hectares. Você imaginou a informação chegar nesses agricultores? Aqueles que têm 200, 250, 300 hectares, acima de 100, vamos colocar assim, todo mundo quer chegar neles. Mas esses que têm 5, que são os cafés especiais, muitas vezes, né? Então, nós precisamos treinar e treinar gente em controle biológico. Mas fazer treinamento de forma adequada, né? Sempre quando um segmento do mercado cresce, aparecem os milagreiros, vamos dizer assim, né? E começam a treinar as pessoas. Daí você olha, a pessoa não sabe o que é controle biológico e quer treinar os demais. Não está treinado e quer treinar os demais em controle biológico. Então, nós precisamos treinar os elos dessa cadeia, né, em controle biológico. Wagner, reforço, né? Aqui, ao falar para o agricultor, eu queria fazer 2 perguntas para o senhor, que eu acho que estão muito conectadas a esse tema, que é: qual é o papel desses agricultores, sejam os pequenos agricultores, né, que estão fazendo cafés especiais, ou grandes produtores de soja do Cerrado, por exemplo, cada um na sua proporção, qual é o papel deles nessa parceria indústria-pesquisa, indústria-academia? Então, o que eles vivem efetivamente na prática no campo, como eles podem trazer isso para a indústria, para a academia, para que esse treinamento seja mais eficaz, mais eficiente, mais assertivo? Qual a importância dessa experiência dos produtores que estão nos ouvindo, como eles podem contribuir? E como é que o senhor vê essas particularidades todas que o Brasil tem, diversidade de biomas, de clima, de perfis de produtor, de dificuldade até de conectividade para ele ter acesso à informação? Como é que essa pluralidade também impacta nessas mudanças de eras da nossa agricultura? Bom, os agricultores, eu falo assim, os agricultores são os que sofrem com tudo isso, né? Porque ele tem uma indústria a céu aberto e é a pessoa que mais conhece a agricultura, não são os pesquisadores, não, né? São os agricultores. Por quê? Ele conhece detalhes da área dele, ele conhece os problemas que tem lá e ele conhece muitas vezes coisas que estão ocorrendo na propriedade dele, que ele fala assim: nossa, por que essa área minha não dá doença, né? Aí, a hora que ele leva essa informação para o técnico entende isso daí, o técnico vai poder chegar tanto numa instituição pública de pesquisa, como chegar numa empresa e falar assim: olha, aquele agricultor está vendo tal coisa. Isso daí pode nascer um produto, né? A gente tem que entender por que nasceu um produto. Pode ser que naquele local, a gente tem um organismo que ocorre lá. Por que não a gente selecionar aquele organismo, multiplicar e disponibilizar para outros agricultores? A gente tem que ouvir os agricultores, né? Esse é algo difícil, muitas vezes a gente esquece desse elo. Outra coisa importante, os agricultores, eles às vezes desenvolvem coisas, por exemplo, nós temos um problema de compatibilidade entre agente controle-biológico e produtos químicos. Para o agricultor, não dá para todo instante ele ficar entrando no campo, ficar fazendo pulverizações. E aí, o agricultor sempre pergunta: esses produtos são compatíveis ou não são compatíveis? E muitas vezes a resposta é assim: olha, esse daqui é compatível. Aí o agricultor testa e ele verifica que não é compatível. Só que tem agricultores que eles entenderam que é o seguinte: se ele misturar o produto, mas ele aplicar rapidamente o produto, ele é compatível. Mas se ele deixar lá 3 horas no tanque,
ele não é mais compatível. Então, Tentativa e erro. essa informação que a gente fazia fez com que a gente até mudasse a forma de avaliar a compatibilidade dentro do laboratório. Então, essa troca de informações. Bom, para isso, os pesquisadores precisam estar junto com os agricultores, as empresas têm que estar junto com os agricultores, os extensionistas, cada vez tem menos no país, têm que estar junto com os agricultores, porque eles têm conhecimento acumulado de anos e anos e anos, que muitas vezes nós não temos. Então, nós temos, sim, que começar a levar para os eventos os agricultores que fazem uso da técnica, porque eles vão contar o que está acontecendo. Vai ter um evento agora em setembro contra o controle biológico e justamente vai ter uma sessão só dos agricultores contando a experiência deles em controle biológico. É fantástico. Por que isso? Já que os pesquisadores não chegam até os agricultores, vão levar os agricultores nesses eventos, né? E eles vão contar quais são as agruras deles. Né? Sim. Porque é muito fácil eu recomendar, olha, utilize tricoderma, aplique X vezes, só que é o seguinte, quantas vezes é compatível entrar no campo e aplicar? Pode ser que ele possa aplicar 4 vezes, economicamente viável. Mas se ele tiver que aplicar, além do que ele já entra no campo para aplicar, 4 vezes a mais, será que isso daí vai ser viável economicamente? Não, não vai ser. Então nós temos que entender essa integração que o agricultor faz lá para ver se é compatível ou não é compatível. Ou então nós mudarmos os produtos também. Por que a gente não fazer essa mudança quando nós selecionamos um organismo? Sempre ouvindo o agricultor. Afinal de contas, a pesquisa foi feita não é lá só para o consumidor, é para o agricultor, que é o nosso consumidor da informação. Sim. Então a gente tem que manter contato com os agricultores para ver o que eles estão precisando de fato. Né? Isso é importante para a pesquisa e para as empresas, porque ela vai vender mais, né? Também esses produtos. Então, eu acho esse olhar nosso para o agricultor é extremamente importante. E eu trago isso, lhe fiz essa pergunta, Wagner, porque se a gente olha para a Vitia, que está apostando muito nesse controle biológico, essas áreas, esses programas de controle 100% biológico, dando esses bons resultados, é muito fruto dessa parceria, de ouvir as necessidades do produtor, a dinâmica comercial daquele produtor, né, daquele agricultor, que está entregando esse tomate especificamente para um mercado, com características específicas, com sabor diferenciado. Além de tudo, e o senhor citou essa questão de como se agrega um produto que tem a integração do biológico, o produtor enxergando esses resultados a mais, que lhe dão uma visibilidade maior e oportunidades também maiores, né? Sim, os agricultores são sábios, né? Eu vindo, a minha família se produzia de uma forma pequena, mas a gente estava lá, e hoje é super interessante que vários agricultores, às vezes eles tinham um conhecimento totalmente diferente de extremamente sábio, né? Tem um agricultor, ele não é grande, mas ele produz flores, então é uma cultura que não dá para ser área extensiva, mas altamente intensivo, e ele sempre fala assim, eu preciso colocar vida na minha área, né? Então, os agricultores começaram a entender qual a importância da vida do solo, da vida na planta, e mais do que todo mundo, eles estão entendendo que para manter a vida na Terra, precisam dos micro-organismos. Sem o homem na Terra, sem um monte de animais, né, principalmente os carnívoros, a vida vai existir. Mas sem os micro-organismos não vai existir. Sim. E os agricultores, incrível que pareça, eles entenderam perfeitamente isso daí. Precisa de vida no solo. E quando o solo tem vida, facilita muito o controle biológico de modo geral. A gente melhora a saúde do solo, a saúde da planta. Então, esse é um dos papéis do controle biológico. E, mais do que os técnicos, incrível que pareça, os agricultores enxergam isso daí. Né? Porque, inclusive, tinha um agricultor que ele deixou de utilizar um produto químico na produção de hibiscos. Qual a importância de hibiscos? Quase nenhuma, né? Se a gente for pensar assim na agricultura brasileira, é importante para alguns agricultores só, né? Sim.
Acho que você nunca comprou hibiscos, possivelmente, né? Só para fazer um chazinho aqui. Mas esse é para flor, né? Sim. E ele tinha um problema lá, e ele parou de usar o fungicida, substituiu por um produto biológico. E de repente ele falou assim, olha, desapareceram as moscas brancas da minha área. Daí fomos lá ver, como ele não aplicava mais fungicida na área, um fungo que naturalmente ocorria, mas era morto, começou a atacar a mosca branca, que hoje várias empresas vendem no mercado, que é a Isária, né? Hoje até mudou de nome. E o agricultor, ele viu antes das empresas pensarem em utilizar esse fungo como agente controle biológico. Sim. Então, se veja, a gente tem que aproveitar isso daí tudo, o que eles dão de graça para a gente, né? Então, esse conhecimento é fundamental de todo mundo utilizar. Wagner, até aqui nós falamos muito de como nós chegamos até aqui, de como nós alcançamos essa vanguarda, né? E estamos nesse lugar, e o senhor falou, a gente precisa se manter nesse primeiro lugar. Então, eu vou lhe convidar a continuar essa nossa conversa, e vai ser o nosso segundo episódio do VIT Expert, ainda com o Dr. Wagner Bettiol, para trazer todos os detalhes, mas agora do que está no nosso horizonte, do que está previsto. A gente vai falar de futuro no nosso segundo episódio, viu, Wagner? E a gente vai continuar a nossa conversa, inclusive para falar dessas novas gerações de agricultores que estão chegando aí, e eles querem continuar revolucionando, né? Exatamente. Então a gente vai falar sobre isso. Estão abertos a essa revolução biológica. Isso é muito importante. Então o futuro dessa revolução biológica a gente confere no nosso segundo episódio com o Dr. Wagner Bettiol, aqui no VIT Expert. Eu te convido a continuar nos acompanhando. Você pode assistir este podcast no nosso canal no YouTube ou também acompanhar pelo Spotify. E nas nossas redes sociais, todos os detalhes para também como você alcança esse conteúdo. A gente se vê no próximo episódio.